E aí, galera do primeiro ano, tudo bom? Como é que vocês estão? Beleza? Então, mais uma aula gravada aí para vocês, mais uma aula de trigonometria para variar, certo? Ó, aula 9, essa aula é o número da aula gravada, mas nós estamos já no livro 5, tá? Aí chegou onde a gente queria. Eu cantei muito essa bola durante o mês passado inteiro, fiquei falando que a gente finalmente ia chegar num assunto super importante. Então, essa é a primeira aula de várias, de umas 4 ou 5 que vão ser super importantes, não percam não. Porque vão ser as funções trigonométricas, assunto recorrente no Enem, assunto super importante, tá certo? Beleza? Ok? Então vamos lá. Ó, então, o que é que nós vamos estudar? As funções trigonométricas. O que é uma função? O que são funções trigonométricas? São aquelas funções obtidas em um círculo trigonométrico, com o auxílio de um círculo trigonométrico, lógico, né? Certo? As funções trigonométricas elas estão presentes em várias situações do dia a dia, onde possa acontecer fenômenos periódicos, ou seja, um fenômeno que se repete em intervalo de tempo. Bom, beleza. Aonde é que entra, você fica imaginando, onde é que vai entrar uma função trigonométrica? Em todas aqueles fenômenos que possam ser modelados por uma função que seja periódica, por algo que se repita. Um exemplo, os dias da semana, eles se repetem, né? Os meses do ano, depois de dezembro volta a janeiro, é meio que um loop, assim, ou seja, é um círculo, tá? As marés, certo? O ciclo das marés é muito bem representado por funções trigonométricas, tá? Veja que de todas as funções que vocês estudaram até agora, nenhuma era periódica. Então, essas são periódicas. Então, os fenômenos que se repetem podem ser representados pela função seno, cosseno e tangente, principalmente por seno e cosseno, tá? A pressão sanguínea, por exemplo, tem alto e baixo, máximo e mínimo. Pode ser representada por funções trigonométricas. Então, importância tem e muita, tá legal? Então, vamos ficar ligados a partir de agora, principalmente, não que os outros assuntos não sejam importantes, mas pensando principalmente para quem vai fazer o Enem daqui a 2 anos, esse aqui é um grande assunto, tá? Ok? Tem caído com muita frequência no Enem, nos últimos 3 anos tem uma questão de função trigonométrica. Beleza? Então, vamos começar pela função seno, né? Nós vimos que nós temos ali as 3 funções principais e vamos estudar uma de cada vez, né? Com toda a calma, e vamos começar pela função seno. Então, o que é a função seno? Ó, a gente viu que a circunferência trigonométrica é dividida em 4 quadrantes. Você tem o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas e o seno está aqui, ó, sempre na vertical. Lembre que a gente viu isso. Então, uma função ela precisa de um ponto. Um ponto é sempre formado por uma abscissa e por uma ordenada. Então, nós vamos sempre classificar assim, ó, o cosseno é a abscissa, o seno vai ser a ordenada, sempre, tá legal? Não esqueçam disso, a gente já trabalhou com isso, vai continuar mexendo principalmente agora, tá? Então, a função seno, ela vai ser definida sempre como f de x ou y igual a seno de x, certo? E ela associa a cada número real ao seu seno, ok? Beleza? Então, vamos lá. Olha só, primeira coisa que a gente vai precisar e rever com muita calma, os valores notáveis do seno na circunferência. Ó, você sabe, a gente já viu isso, são os seguintes, vamos imaginar uma função assim, y igual a seno de x. Aí os valores de x que nós vamos utilizar são aqueles valores conhecidos e principalmente aqueles valores que têm a ver com os extremos da circunferência. Então nós vamos usar 0, 90, 180, 270, 360. E os valores do seno para isso vocês já sabem. Quando o x for 0, o seno é 0. Quando o x for 90 ou π sobre 2, o seno é 1. Não é? E assim por diante, 0, 1, 0, menos 1 e 0. Lembre que a gente sempre diz que o seno é na vertical, aí quando você tem valores na vertical, ele é 1 ou menos 1, tá aqui, ó. Certo? Dependendo da posição, menos 1 é embaixo, é negativo. E quando esses valores estão na horizontal, que é o eixo do cosseno, mas a gente está vendo o seno, então ele é nulo. Não é? Tá aqui, ó, os 3 casos, tá? Ó, com esses valores é possível obter o gráfico dessa função, ou seja, se nós temos uma função, a gente tem que ter um gráfico, né? E como é que a gente vai desenhar o gráfico de uma função seno? Como é que ele se comporta? Ele tem até um nome, sabia? Olha só, vamos lá. Ó, esse aqui é o gráfico da função. Imagina a função y igual a seno de x.
Aí o que é que a gente vai dizer aqui? Ó? Nós vamos chamar o x de 0, π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. Por que é que eu não uso isso aqui em graus? Posso usar tranquilamente, mas em 99% dos casos, da função trigonométrica, a gente vai ter sempre em radianos. Então vamos nos acostumar logo, e esses valores são conhecidos: 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E os valores são o mesmo, né? Quando o x for 0, o seno é 0. Aí, para cada par ordenado, que é um ponto, a gente pode marcar ali. Veja que a gente vai, acompanhe comigo isso aqui, ó. Quando o x é 0, o y é 0. Aí está aqui, ó. 0, 0 é a origem, tá? Quando o x é π sobre 2 ou 90 graus, está aqui, o y é 1. Aí, ó, 1. Certo? Aí você marca aqui esse ponto. Quando o x é π, o y é 0. Está aqui, ó, marcamos esse ponto aqui. Para x igual a 3π sobre 2, o y é menos 1, ó, marcamos. E para x igual a 2π, o y é 0. Beleza? Agora, aí nós ficamos, esqueçam esse gráfico, nós ficamos com 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Então a primeira coisa que a gente pensa é formar uma reta, ligar os pontos por uma reta assim, ó, certo? Se fosse assim, teríamos uma vantagem. Isso ia significar que o seno era proporcional, tipo assim, o seno de 30 é 1/2, o seno de 60 seria 1, porque 60 é 2 vezes 30, então 2 vezes 1/2 é 1. Então eu teria uma reta, mas não é uma reta isso aqui, certo? É uma curva. Observe que o seno de 60, apesar de 60 ser o dobro de 30, o seno de 60 não é o dobro de 1/2, é raiz de 3 sobre 2. Então o que acontece é uma curva, ó, uma curva ascendente até aqui. Depois é uma curva descendente, ó, até chegar aqui. O nome dessa curva é senoide. Certo? Nome lindo, dá até para você pensar em colocar no seu filhotinho, não é? Já pensou? Seu filhinho se chamar senoide, lindo. Pode até apelidar ele de noidinho, vai ficar massa. Bom, então, esse gráfico é importantíssimo. O que a gente vai fazer, principalmente na resolução de questões, nós vamos precisar desse gráfico. E desse gráfico você tira tudo que é possível. Tá legal? Observe, ó. Essa função ela só vai até 1 e só vem até menos 1. Então aqui a gente tem o menor e o maior valor dessa função. Tá legal? Observe que, ó, essa função ela é crescente aqui no primeiro quadrante, aí decrescente no segundo, decrescente no terceiro e crescente no quarto quadrante. Outra coisa, o gráfico também possibilita que a gente saiba onde é que é positivo e negativo. Veja, tudo que fica acima do eixo X é positivo, o que fica abaixo é negativo. Então, ó, primeiro e segundo quadrantes positivo, terceiro e quarto negativo. A gente sabe disso, que a gente já mexeu bastante com essa coisa do sinal do seno, não é assim? Certo? Ok? Beleza? Então, o gráfico diz muito. Ah, eu tenho que lembrar de todos os gráficos? Não, você tem que lembrar desse. Certo? Todos os outros gráficos que vão aparecer vão depender desse daqui. Tá legal? Beleza? E a gente vai voltar para ele algumas vezes. Ok? Então, vamos lá. Então, quando a gente faz um gráfico, o que é que vai precisar saber? Domínio, imagem e tudo mais, né? Então, tá aqui, ó. Como é que eu calculo o domínio e a imagem dessa função? Observe que ela é uma função real. Então, o domínio da função seno é sempre todos os reais. Veja, ó, eu tenho de 0 até 360, não é 2π a 360. Mas, ó, eu tenho, por exemplo, o seno de 1 grau. Eu não sei quanto é, mas ele existe, está aqui. O seno de 80, está aqui. O seno de 200 graus, ele vem para cá, é negativo. Certo? E quando passa de 360, a gente continua. Isso aqui é só para uma volta. Você sabe que um ciclo não tem fim, não é? Então eu posso ter mais 360 graus e continuar com esse senoide aqui e no negativo também, certo? Então são todos os reais. Tá legal? O domínio da função são todos os reais. Para que uma função seno não tenha um domínio real, vai ser necessário que na própria questão tenha algo limitando, tá? Agora, a imagem sim é importantíssima e a gente vai ter que perceber, ó. Imagem são os valores de y, né? Assim como o domínio são os valores de x, a imagem são os valores de y. Então, ela vai assumir o valor máximo, como eu falei, em 1 e o valor mínimo em menos 1. Então, não existe seno maior do que 1 e menor que menos 1, certo? Mas aí, de repente, você encontra uma questão em que o máximo valor do seno é 3 e o mínimo é menos 3. Aí você vai me chamar de mentiroso? Não.
A função seno sempre tem máximo e mais 1 e mínimo e menos 1. Só que ela pode vir multiplicada, por exemplo, 3 vezes o seno de x. Então, o máximo é 1, 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, ela pode ficar entre menos 3 e mais 3, porque tem alguma coisa sendo multiplicada, ou dividida, ou somada, certo? Então, pode haver essas modificações. Beleza? Então, o valor máximo é 1, o valor mínimo é menos 1. Ou seja, os valores de y, eles ficam naquele intervalo de menos 1 a 1. Então, a imagem sempre vai ser de menos 1 a 1. Isso aqui sempre vai ser o mínimo, isso aqui vai ser sempre o máximo. Tá? Menos 1 é mínimo, e mais 1 é máximo. Tá? Ok? Ó. E, por último, período e paridade. Duas coisas. Paridade não, mas período é uma coisa nova. Tá legal? É a primeira vez que você vai estudar uma função onde se fala em período, que foi aquilo que eu falei no início. São importantíssimas essas funções porque elas representam todos os fenômenos periódicos, não é? Então, se são periódicos, tem período. E o que é o período? Bom, aqui a gente colocou, período é a curva do gráfico no intervalo de 0 até 2π, e é chamado de senoide, é o nome da curva. E o período é 2π. Vamos voltar lá aqui para o gráfico. Pronto, olha só, o que é o período? Essa, entre aspas, distância daqui para cá. Por quê? Isso é uma volta, 360 graus. Mas se eu tivesse que dar duas voltas, eu teria um outro senoide desenhado aqui. Então, mais 360 graus, 3 voltas, outro senoide. Uma volta no sentido anti-horário, eu teria um senoide aqui, certo? O senoide vai ser sempre composto por essas duas partes. Que lá na física, quando vocês estudarem acústica, vocês vão ver que isso aqui é chamado de crista e vale. Porque o som ele se propaga senoidalmente, assim, tá? Ok? Então, toda vez que você conseguir desenhar uma crista e um vale, você tem um senoide. Então, se você tem dois senoides, significa que a coisa é periódica, não é? A cada 2π, você vai ter um senoide desenhado aí. Tá legal? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Bom, então o período vai ser sempre 2π para a função seno. E o que é paridade? Paridade é saber se a função é par ou ímpar. Vocês viram isso com o Júnior em álgebra, né? Então, existem funções pares e funções ímpares. No caso da função seno, ela é ímpar. A função ímpar é essa que quando você muda o sinal da variável, do x, do domínio, o resultado é oposto, muda o sinal também, tá certo? Quando os resultados são todos iguais, ela é uma função par. Por exemplo, f de 30 graus é igual a menos f de menos 30, porque o seno de 30 é 1/2, o seno de menos 30 vai ser menos 1/2, vai ser negativo, que é no quarto quadrante, menos com menos dá mais e as coisas ficam iguais. Então eu preciso multiplicar por menos 1 para poder ter um resultado igual, aí é o que a gente chama de função par, função ímpar, tá legal? Ok? Bom, aí aqui uma dica de ouro, você não pode esquecer disso nunca mais, certo? A gente vai falar nisso aqui durante umas 5 ou 6 aulas seguidas, que é como calcular a imagem e período usando uma forma geral, uma fórmula ou uma forma geral. Por quê? Você pode ter o gráfico para calcular isso, aí é visual, é mais fácil, mas na maioria das vezes você vai ter a função. Então, uma função generalizada é essa daqui, y igual a A mais B seno de mx mais n, com a B e m sendo números reais. Esse n aqui é só uma fase, tá? Então, domínio são sempre os reais. Então, você não vai precisar fazer cálculo algum aí, domínio os reais, tá legal? Agora, e a imagem? A imagem são os valores de y. Então, quando o seno for menos 1, você vai ter um valor mínimo aqui. Quando o seno for mais 1, você vai ter um valor máximo. Então, o jeito mais fácil de calcular é fazendo isso, A menos B e A mais B, ou seja, só preciso subtrair esses dois números e somar. É algo que a gente faz até mentalmente. O A menos B vai ser sempre o valor mínimo e o A mais B vai ser o valor máximo. Não é? Simples assim, vocês vão ver que as questões que aparecem isso, a gente faz de cabeça. Ok? E o período sempre vai ser 2π dividido por n. Quem é n? É o coeficiente de x. A gente tende a achar isso, usar isso sempre em módulo, sempre positivo. Em algum livro você pode encontrar que ao invés de m, isso aqui é o k. E para que serve esse n que eu coloquei aqui? Geralmente para o gráfico. É a fase, certo? Quando a gente precisa desenhar um gráfico, se tiver isso aqui, a gente usa. Se não, certo? Mas para domínio, imagem e período, a gente não precisa disso aqui.
Tá? Ok? E, ó, a gente vai voltar a usar isso aqui bastante. Inclusive, eu vou colocar um exemplo aqui. Ó. Opa! Ó, coloquei um exemplo aleatório. Um pouco contextualizado para lembrar mais ou menos o que você pode encontrar lá no Enem. Veja, suponha que a expressão P igual a 100 mais 20 seno de 2πt descreve de maneira aproximada a pressão sanguínea P em milímetro de mercúrio de uma certa pessoa durante um teste. Nessa expressão, T representa o tempo em segundos. Então, como eu falei, a pressão arterial, a pressão sanguínea, pode ser representada por uma função periódica, por uma função trigonométrica, uma vez que ela sobe e desce, né? Certo? Então, ó, ele quer saber quais os valores máximo, mínimo e máximo da função. Aí, ao invés de você desenhar aquele gráfico, o que é que você faz? Ó, você só precisa fazer A menos B e A mais B. O A é 100, o B é 20, né? Então, ó, 100 menos 20, 100 mais 20. Até eu sei fazer isso de cabeça. Ó, 80 e 120. Então, significa que a imagem é 80 e 120. O valor mínimo é 80, aqui é o valor mínimo, certo? E aqui é o valor máximo. Então, o valor mínimo e máximo tem aqui, ó. Significa que é uma pressão... A gente diz que essa pressão é 12 por 8, ou 8 por 12. É a pressão considerada normal, tá? Normalmente, quando a gente fala esses números, a gente tira o zero, divide por 10. Então, é uma pressão 12 por 8, certo? Ok? Então, valor mínimo, valor máximo. Tá legal? Um detalhe, esse valor do B aqui, se ele aparecer negativo, eu aconselho a usar ele aqui sempre positivo. Porque se você colocar negativo, vai fazer um jogo de sinal com esse menos aqui, tá certo? Aí você pode inverter, você pode ter 120 e 80. Então, como é que o mínimo pode ser maior que o máximo? Você encontra os valores invertidos aqui, tá legal? Mas até você percebe que o valor está invertido. Isso é um intervalo. O intervalo sempre começa do menor para o maior e você troca as posições, certo? Não tem nem como errar. Tá legal? E o período, como é que a gente faz? O período é 2π dividido por m. E o m é o coeficiente de x. Ó, qual é o coeficiente de x? Tudo que tiver junto do x. Nesse caso, 2π. Aí você vai dividir 2π por 2π, dá 1 segundo. O período significa 1 segundo. O que é que significa isso? Que a cada segundo o nosso coração está batendo aí. É o tempo que ele leva para pulsar. Certo? Ok? Beleza? Então, foi um exemplo... que inclusive não está na apostila de vocês, mas que a gente vai utilizar bastante isso. Tá? Ok? Então vamos lá. E aí, vamos para as questões, né? Tá legal? Veja só. A primeira questão de sala, que está lá na página 6, é uma questão para a gente relacionar verdadeiro com as afirmativas verdadeiras e F com as falsas, coisa que vocês sabem. Tá aqui as 4 afirmativas. Tá legal? Quando x cresce de 0 para π sobre 2, o seno decresce de 1 para 0. Melhor coisa, eu falei para vocês, a gente vai precisar do gráfico. Então, a melhor coisa para a gente utilizar é o gráfico. Ó, eu até já coloquei aqui. É só observar o gráfico. Tá legal? Certo? Através do gráfico você responde essa questão sem cálculo. Veja, primeiro item. Quando o x cresce de 0 para π sobre 2, o seno decresce de 1 para 0. Vamos ver se é verdade. Ó. Aqui, ó. Vamos lá. Você tem aqui, ó. De 0 até π sobre 2, é o primeiro quadrante. Então, os valores de x cresceram. O seno cresce de 0 para 1. Lá está dizendo que ele decresce, então é falso. O primeiro item é falso. Tá certo? Ok? Então, o primeiro é falso. O segundo tem, quando x cresce de π para 3π sobre 2, isso vai ser terceiro quadrante, o seno cresce de menos 1 para 0. Certo? Vamos olhar se é verdade? Olha o gráfico. Olha só. Daqui para cá, ó, terceiro quadrante. De 1 para 3π sobre... De π para 3π sobre 2 há um crescimento no x. E a função, ela decresce, ó. Ela está descendo de 0 para menos 1. Certo? O que é que diz lá? Ela está decrescendo. Veja, ó. Está decrescendo de 0 para menos 1. Vamos ver o que é que diz lá. Que ela cresce de menos 1 para 0. É o inverso. Certo? Então é falso também. Vamos para o item 4. Quando x cresce de 3π sobre 2 para 2π, isso é quarto quadrante, o seno cresce de menos 1 para 0. Vamos ver. Ó, tá aqui, de 3π para 3π sobre 2 para 2π, ele cresce, ó. Olha o gráfico. É só olhar o gráfico, está crescendo.
de menos 1 para 0. Verdadeiro. E, vamos voltar. E o último item está aqui, ó. Quando x cresce de π sobre 2 para π, que é segundo quadrante, o seno decresce de 1 para 0. Nós vamos ver que é verdadeiro, olha só. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Ele decresce. Quando ele cresce daqui para cá, quando o x está crescendo, o y está decrescendo. Então é verdadeiro. Essas são as respostas. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Tá legal? E vamos lá, mais uma. Aqui, ó, segunda questão. Dada a função real definida por seno de 2x, determine. Então, tá aqui, ó, f de π sobre 3, que é 60 graus. Né? Eu já transformei em graus porque eu observei que vocês preferem trabalhar com graus, tá? Então, substituindo na função, vai ficar assim, ó, 2 vezes 60, que é 120. Aí você faz aquela redução, ó, 120 é segundo quadrante. No segundo quadrante o seno é positivo. E você calcula o que falta para 180, são 60. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tá legal? A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, ó. Na letra B, 3π sobre 8. Eu transformei em graus e deu 67,5. Certo? Aí eu tenho que multiplicar por 2, que a função é 2 vezes x, certo? Então, vai ficar 2 vezes 67,5 dá 135. Aí a gente faz a mesma coisa. 135 é segundo quadrante e o seno é positivo. E nós calculamos o que falta para 180, que é 45. Então, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tá? Nenhuma novidade até aí. E, para finalizar, f de menos 5π sobre 4, que dá exatamente menos 225. Aí eu coloco na função 2 vezes 225, dá menos 450. Menos 450 significa que é uma volta no sentido negativo e ela ainda ultrapassa, né? Passa de 360. Então, o que é que eu fiz? Eu somei com 360 positivo. Ó, menos 450 mais 360 dá menos 90. Certo? Aí, o que é menos 90? Menos 90 é o 90 lá embaixo. Não é? É como se fosse, se eu pegar 360 e tirar o 90, vai dar 270. Lá embaixo, 90 você sabe que é 1, mas embaixo ele é negativo, né? Então, é menos 1 a resposta. Tá? Então, essas foram as duas primeiras questões. Na verdade, você tem nessa página 5 questões. Como eu coloquei aqui, ó, as outras questões vão ser resolvidas ao vivo na sexta-feira, na aula ao vivo. Por quê? Porque elas são super importantes. Nós vamos ter desenho de gráfico e nós vamos ter duas funções contextualizadas para a gente ver como é que a gente calcula. Tá certo? Então, essa parte mais importante, tipo aquele exemplo que eu dei lá, a gente vai fazer ao vivo, porque a gente aproveita e tira todas as dúvidas. Tá legal? Valeu? Então, essa é a aula, revejam essa aula, aproveitem, porque a partir de agora a gente vai trabalhar muito com isso. Tá? Então, tchau.